Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos ajuda, nos fortalece o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, aquele do qual nós depositamos a confiança, e até aqui nos ajudou o Senhor, aquele que não tosqueneja, que não dormita. Bem como disse Jó: sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, impedidos. Aquele que, por ter perseverado, disse: conhecia superficialmente falar de ti, mas agora vejo quão grandiosíssimo és tu, porque justamente pela perseverança das muitas da aprovação, quando submetidos à prova, que é motivo de alegria, e que se conhece o Senhor, e quando vem a tentação, como a prova que o Senhor nos submete, não se atribui falta nenhuma ao Senhor, e nós experimentamos a sua perfeita e agradável vontade. Assim como disse José também, tudo aquilo que vós me fizeram, se cumpriu os desígnios de Deus. Aleluia. Porque na verdade o Senhor é aquele que nos ensina que Ele transforma a maldição em bênção. Bem-aventurado aqueles que se humilham a si mesmo, porque serão exaltados. Mas aquele que se exalta a si mesmo será grandemente humilhado. Assim nos ensina o Senhor. Jesus nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Bem-aventurado aqueles que depositam a confiança no Senhor, porque jamais serão decepcionados. Antes, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e maior o que está em nós do que aqueles que se opõem, e dia após dia ele os vence pelo sopro da sua boca, que tem uma espada afiada. A palavra diz: uma espada a ponto de dividir a alma do espírito. Não há nenhum dos míseros dos cacos que queiram instruí-la, assim como dizer: por que fazes assim? Assim como também reter o seu fôlego de vida. Quando o Senhor nos ensina, Ele é juiz, a fim de salvar, como aniquilar. Ele concede a vida, assim como Ele a retira. Ele faz adoecer, Ele é aquele que cura. Quando na verdade tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu. A palavra diz: até os ímpios para o dia do juízo. Ele traz juízo sobre toda a carne. A palavra diz que a vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa. Se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, enfado e canseira, e muitos têm os seus dias abreviados e não chega nem mesmo a isso, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Dele não se permite escarnecer. A palavra diz: não erreis. Segundo a conduta de cada um, ele galardoa. Para aqueles que seguem na desobediência, como
filhos bastardos, por não alcançar filhos por adoção, estão sempre sobre maldição. Maldito aquele que é pendurado no madeiro, aonde ali aqueles religiosos diziam: até quando a nossa alma estará suspensa, se tu és o Cristo? E o Senhor é aquele que sempre nos ensina: vigiai, porque não sabeis daquele grande dia que se aproxima depressa, nem o Filho nem os anjos. Somente o Pai. Não vos compete saber as datas que são exclusividade do meu Pai, mas ele nos dá sinal que antes da sua vinda estaria aplanando os caminhos para a sua vinda. Derruba os montes, entulha os vales, prepara o povo unido numa só fé, num só batismo com Espírito e com fogo, num só propósito, num só coração, unânimes numa mentalidade pelo Espírito de Cristo, naquele que fez Deus verdadeiro, um corpo preparou, aonde o Pai, o Filho e aqueles que estão segundo o Espírito de Cristo estão em unidade para com ele, o Espírito Santo. Ele é o Santo dos Santos, e se ele vive em nós, nós estamos em unidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro. Os verdadeiros adoradores que o adoram, Deus que é Espírito, através do Espírito de Cristo, que é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aqueles que não se arrependem e continuam nas transgressões, os pecadores que não se arrependem não me verão mais. Mas porque não alcançam a justiça se não for por ele, e ele traz o juízo. O príncipe do poder do ar, ele já trouxe juízo sobre ele, e atualmente ele traz sobre os seus conservos. Aqueles que se apresentam até ele como pecadores arrependidos, um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, adentrarão as regiões celestiais, porque ele, sendo a justiça, ele justifica aqueles que Deus atraiu até ele, enviando o batismo com Espírito e com fogo em nome de Jesus, daqueles que o confessam de boca e exercitam as boas novas a fim de aperfeiçoar a fé, aonde não há quem possa intentar com aqueles que são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os escolhidos são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e quem poderá intentar como amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais? E assim nós somos justificados através daquele que, quando se traz o juízo, aqueles que estão nele, nada nos separa do amor de Cristo, nem mesmo a morte, nem a fome, nem a nudez, nem os principados, nem as potestades, nem mesmo a morte, porque ainda que passamos pela primeira morte, estamos dormindo em Cristo, e através dele se vence o último inimigo, e a alma daqueles que entrarão com júbilo nas regiões celestiais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.